A Assembleia Legislativa do Ceará foi a primeira a aprovar a criação de um Conselho de Comunicação Estadual. O órgão vai ser subordinado ao Poder Executivo e deve orientar, fiscalizar, encaminhar denúncias ao Ministério Público e orientar relatórios sobre o que está sendo veiculado na mídia. Seguindo o exemplo do Ceará, os estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo estão discutindo a criação de conselhos. No Piauí, a proposta foi vetada pelo governo por ser considerada inconstitucional. Na verdade, esses conselhos serão criados com a finalidade de garantir o acesso da sociedade, da população aos veículos de comunicação. Também tem o papel de que a sociedade civil tenha uma atuação mais forte junto aos veículos de comunicação, dizendo o que ela quer ver, o que ela quer ouvir, o que ela quer ler. E também vai servir também de instrumento para fiscalizar a gestão pública, e as políticas públicas e os serviços prestados pelos veículos de comunicação. Nós entendemos que esse tipo de proposta, como foi realizada lá no Ceará e vários outros estados acompanharam, tem principalmente dois problemas. Um de forma, nós entendemos que ele é incondicional, e outro de mérito, que já foi abordado na reportagem, que no nosso entender ele traz uma possibilidade de fiscalização e monitoramento à programação das emissoras, que no nosso entender é descabido. Olá, um assunto que provoca calafrios e muita gente começa a ser debatido no Congresso. Será que é preciso um órgão para fiscalizar os meios de comunicação no Brasil? As grandes empresas veem nessa discussão o perigo da volta da censura. Mas muita gente acha que, pelo menos no caso das concessões de rádio e TV, que são públicas, é preciso ver com lupa que tipo de informação é oferecida aos brasileiros. O chamado controle social da mídia é o tema do Expressão Nacional de hoje. E nós vamos discutir esse assunto com os seguintes convidados: o deputado Walter Pinheiro, do PT da Bahia, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado Harold de Oliveira, do Democratas do Rio de Janeiro, e o historiador e cientista político Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas. Como aqui o espaço é democrático, você também pode participar. Basta mandar sua pergunta pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br, então ligar para 0800 69 69. Nosso endereço no Twitter é www.twitter/xnacional. Bom, deputado Walter Pinheiro, o senhor que é da base do governo, especialista nesse assunto, que tipo de proposta está se desenhando? E vai chegar mesmo alguma proposta do governo para regular os meios de comunicação? Que proposta seria essa? No primeiro sentido, essa história de proposta produzida por governo, eu vi uma versão uma vez aqui que tinha, sei lá, 7 versões, 8 versões de uma lei de comunicação eletrônica de massa. Toda vez que sai de um processo eleitoral, ou toda vez que tem um processo eleitoral, todo mundo reclama da mídia. Aqui cobriu mais, aqui cobriu menos, ali protegeu não sei quem, protegeu aqui, acolá e tal, e não se bota o dedo na ferida para discutir concretamente o problema. Então não existe proposta de governo nenhuma elaborada. Membros do governo podem fazer essa crítica. Nós saímos de uma Conferência Nacional de Comunicação, a primeira na história do Brasil. Vários estados fizeram. O meu estado, por exemplo, fez antes da Conferência Nacional. Então acho que o debate na sociedade tem que ser na sociedade. Mas a conferência recomendou, por exemplo, a criação desses conselhos estaduais. A conferência recomendou a criação de conselhos. Nós temos um Conselho de Comunicação Social no Brasil, criado, inclusive, pela Constituição. Então, na realidade, se esse mecanismo fosse só um mecanismo da aprovação, já estava resolvido. Resolveu em quê? Então, nós temos um debate longo para fazer, que não só se localiza no aspecto eleitoral, na reclamação pontual. Vamos lá. Como é o nível da distribuição das concessões no país? A concentração dessas propriedades? O debate sobre a questão da produção de conteúdo? Como é que se estabelece a participação? O melhor controle não é censura, o melhor controle é remoto, é na mão de cada cidadão para ele discutir para onde ele vai, de que forma que ele quer, como ele se movimenta. A sociedade vai ter a oportunidade dessa chamada liberdade, na medida que a gente, inclusive, tiver, já na essência da TV digital, a interação, por exemplo, é um mecanismo importante. Eu defendo que a gente tem que ter código de ética, por exemplo, nas emissoras. Sendo cada uma tendo lá, você tendo a possibilidade disso, a maior interação desse Conselho de Comunicação Social com as emissoras de TV, o controle por parte aqui, inclusive, do Congresso Nacional, que é a representação do povo, como é que a gente faz o debate, o papel das agências reguladoras no processo de fiscalização. Então, você tem vários mecanismos que podem ser utilizados.
e não a gente ficar usando o chavão. De um lado, um dizendo que qualquer tipo de participação social é censura, do outro lado, alguém achando que pode chegar e vir com regra estabelecida, estatuída, e vamos aplicar e todo mundo cumpra. Então, eu acho que o fundamental é que a gente dê passos significativos, que vão desde essa questão de cumprimentos da nossa Constituição, que tem capítulos que até agora nós não conseguimos regulamentar, até a utilização dessas novas ferramentas. Cadê coisa mais democrática do que um Twitter? Que eu tenho lá, eu escrevo o que eu quero, falo o que eu quero, e ao mesmo tempo eu também respondo de forma legalmente constituída se eu fizer besteira, se eu falar besteira. Então, portanto, essas coisas é que nós precisamos ampliar o nível de produção, o nível de participação, a regionalização. Por exemplo, a produção cultural no Brasil é concentradíssima. Concentradíssima. Isso gera oportunidade. Por outro lado, isso gera também descompasso. Então, é importante que nós façamos o debate. Exemplo, será que não seria mais importante, por exemplo, incentivar que haja uma desconcentração da produção? Será que uma regulação, como, por exemplo, a criação do conselho, poderia permitir isso também? Mas vamos lá, o conselho, tem um conselho nacional e isso não tirou essa concentração. Nós estamos debatendo aqui na casa, debatemos lá, a Harold participou conosco na Comissão de Ciência e Tecnologia, agora vai para o Senado, um projeto de lei que nós estamos mexendo, inclusive, na questão da TV por assinatura. E aí nós fomos discutir exatamente isso, produção cultural, distribuição, grade, conteúdo, você tentar ampliar cada vez, cota, chegamos a falar em cota, arrepiou todo mundo. Você trabalhar com cota mínima para você permitir que essa produção regional efetivamente aconteça. Não é o Conselho regulando daqui e vai chegar a baixar nenhuma regra de lá para baixo para poder atuar. Então, acho que é fundamental que a gente vá envolvendo o segmento. Comunicação é um direito humano, eu acho que esse é que é o princípio básico. Então, o sujeito tem que ter esse direito. Então, nós temos que entender que agora nós temos comunicação em outra esfera, em diversas formas, na mão do sujeito através do celular, em todos os mecanismos. Então, nós precisamos entender agora como é que, usando esse novo padrão tecnológico, a gente pode permitir o acesso e o direito a essa comunicação. Deputado Harold Oliveira, é preciso uma regulação nessa área? Olha, eu acredito que nós temos que levar sempre em conta a evolução tecnológica. A tecnologia cria novos mercados, novas oportunidades. Porém, nós tomamos a decisão mais importante nessa área, que é a base hoje, o fundamento de tudo, que é com relação à internet, que essa é a grande convergência de todas essas mídias. Nós estamos discutindo assim essa questão, por exemplo, da concentração dos meios de comunicação eletrônica, pensando em rádio e em televisão. Ora, rádio e televisão ainda são concentrados porque nós estamos num descompasso. Nos países mais adiantados, por exemplo, essa concentração que vai prejudicar a acessibilidade ou a democratização do acesso, ela já nem existe mais, como é no caso vou citar os Estados Unidos, porque lá eles fizeram a opção correta, eles já foram via cabo, praticamente todas as residências americanas têm o cabo, têm ampla disponibilidade de todos esses meios, inclusive o acesso à internet. Então nós estamos neste momento, no meu entendimento, quando falamos de concentração, em mãos de famílias, é assim no mundo todo. Os donos dos meios de comunicação, de jornais, no meio todo. Nós temos 3 vetores que nós temos que prestar muita atenção. Um vetor é o do jornal, é o da prensa, é o da imprensa. O outro vetor é o vetor da radiodifusão aberta, digo, rádio e televisão aberta, que a pessoa recebe em casa. E o outro grande vetor é a internet, e é o mais importante de todos. Então, falar em regular a internet nasceu anárquica. Nós mesmos defendemos isso no tempo certo, a partir de 94, a liberdade plena da internet. Nós não podemos ter controle sobre a internet, como certos países querem ter, China e outros, que têm regimes políticos que são diferenciados. Tem que ser livre mesmo, como é hoje, porque o conceito hoje de comunicação não é mais de centralizar a produção. Hoje, com a internet, cada cidadão, cada tuiteiro como eu, como o Walter Pinheiro, nós somos geradores de conteúdo e nós não nos comunicamos mais unidirecionalmente de um ponto, de uma produção para milhões. Hoje são milhões que se comunicam com milhões, todo mundo gera conteúdo. E esse conteúdo é gerado de forma ampla, de forma aberta. É preciso um conselho, é preciso regular, é preciso controlar. Existe um conselho criado na Constituição, que nunca foi implantado, que é o Conselho Auxiliar do Congresso Nacional, que foi uma coisa que foi criada na época, já talvez pensando nesse sentido de criar
controles que não precisa. Veja como se reclama muito depois da eleição, como falou o deputado Walter Pinheiro, agora senador eleito, uma alegria, meus cumprimentos ao Walter. É um deputado realmente atuante aqui nesta casa. E eu diria que se fala da concentração porque está na mão de poucos. Isso prejudica o acesso à democracia. Não prejudica, porque há 8 anos passados, a oposição aos governos donos dos meios, que são os capitalistas, ganhou a eleição. E agora repetiu, ganhou de novo. Então, a plena liberdade democrática de acesso a todos os meios, porque esses meios, então, não influenciam dessa forma, conforme esta preocupação. Agora, cercear, constranger a liberdade de expressão na área de imprensa, sim, aí você vai acabar com um fator básico da democracia, que é a liberdade.